Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para a 11ª aula de Feng Shui, né? É esta última aula que nós vamos abordar a técnica do chapéu negro, né? Depois disso, nas próximas aulas, nós já vamos entrar no Pachai, né? Que é o famoso Bazai que utiliza a bússola, né? Então, nas últimas aulas, né? Tirando uma que eu demonstrei lá um projeto já realizado a um cliente, né? Nós viemos trabalhando nessa planta aí que eu transformei ela em três partes, né? Três entradas, né? Que ela permitiu que nós utilizássemos três posições da porta. Então hoje é a última, né? Que no caso essa é a posição oficial, né? Dessa planta, né? No caso a planta, a porta é nessa posição e as outras duas eu que mudei para nós podermos fazermos a análise, né? Então acontece o seguinte, né? Hoje a gente já trabalha ela direto, né? Eu já coloquei ela toda dividida, né? Mas o processo é o mesmo, né? Vocês têm que fazer a medição da planta, né? E fazer as marcações e colocar as retas dividindo os setores, né? Localizando os setores. E aí a mesma coisa analisarmos a posição dos móveis, etc. Como isso nós já fizemos em aulas anteriores, eu acho que não há necessidade de trabalharmos esse aspecto. O importante hoje é nós começarmos a entender a dinâmica do Feng Shui, né? Para vocês poderem ter noção e ver o quanto é prático vocês trabalharem a direção da porta, né? Ou seja, a posição da porta. Porque no Pachai vocês têm muita oportunidade de trocar a posição da porta para melhorar as condições energéticas do imóvel, né? O Feng Shui do Chapéu Negro não trabalha tanto, né? Mas quando você já tem o conhecimento de uma outra é, técnica, né? Você acaba ampliando o seu horizonte e a sua visão. Então, neste caso, como eu expliquei anteriormente, né? Foram feitos três modelos, os quais as portas estavam cada uma em determinada posição, assim sugerindo e mudando a direção da entrada. Neste caso, como eu expliquei, é a planta original, né? Então ela está distribuída. Vocês veem lá que tem a porta, né? Tem a setinha amarela, está escrito porta, né? Depois eu tenho uma linha pontilhada em vermelho e logo no final também uma outra seta amarela indicando que esta é a parede da porta, né? Porque a porta ela está com um pouquinho adiantado da planta, né? Então você acaba tendo a parede não está alinhada com a porta, como demonstra a reta pontilhada em vermelho. Mas a parede, o qual a gente vai utilizar como base, é aonde está essa seta amarela, né, no final, lá perto dentro do setor da espiritualidade. Então, praticamente, a gente sempre vê essa posição. A seta amarela que está lá na parte cinza, né, da porta, que seria o vão da abertura da porta, a gente coloca essa seta dizendo que é como a energia está entrando e ao mesmo tempo para posicionar como se nós estivéssemos parados de frente para a porta e iríamos entrar dentro do imóvel. Então todas as plantas eu faço sempre assim, né? Claro que eu indiquei em outras maneiras, mas normalmente todo o trabalho a partir de hoje, né? Eu vou sempre demonstrar dessa maneira, que é como eu coloco os meus relatórios e os meus projetos. Então essa seta na porta indica a direção da energia, como ela vai entrar dentro do imóvel e ao mesmo tempo ela também simboliza a pessoa parada na frente da porta para entrar. Então é assim que vai funcionar a própria energia e a gente entrando. Então vocês ficou bem claro que a parede da porta é onde está localizada aquela seta, tá? A setinha está indicando. Então, mais uma vez, segue o roteiro da apostila. Na parede ao qual se encontra a porta, né? Só pode existir três setores: amigos, trabalho e espiritualidade. É como está aí, né? Aí, hoje, nessa planta, a porta se localiza no setor de amigos, né?
Então aí praticamente nós trabalharíamos, né, a questão da distribuição dos móveis, ver como que é a maneira quando a gente entra, o que é a primeira coisa que nós vamos visualizar, né? Então neste caso ela não tem uma posição satisfatória porque logo de cara a gente localiza a cozinha, né? Então aí teria N alternativas, né? Se a planta e o proprietário aceitasse, eu, por exemplo, fecharia a parede ao qual dá a entrada para a cozinha e mudaria a entrada da cozinha atrás das cadeiras da mesa de jantar. É claro que olhando o esboço, né, a planta, você não tem 100% de certeza do tamanho do local, se dá para fazer esse tipo de obra ou não, ou também se o cliente gostaria de fazer. Eu trabalharia dessa maneira. Numa outra opção, se caso existisse possibilidade no tamanho, poderíamos também um biombo, né? Para poder chegar e ter a situação de fechar essa entrada da porta, né? Por quê? Porque você acabaria tendo a vantagem de você conseguir tapar a energia ou também a visão dessa situação, né? Porque você estaria tendo uma maneira de camuflar, né? Porque não é ideal que ao entrar a primeira cômodo da casa a ser avistado seja a cozinha, né? Então trabalharemos dessa maneira. Aí como que a gente poderia também ver a questão dos móveis, né? Se existe cantos de frente para a entrada, neste caso nem tanto, né? Como diz, aí é só seguir o roteiro da apostila, que no caso a gente aqui vamos deixar